encerrando, na realidade, a unidade 3 do nosso livro de inteligência artificial. Tá? Então, hoje estaremos fechando a sessão, né, vendo a sessão 3.3, fechando a unidade 3, desculpa, e estaremos fechando, então, a lógica nebulosa, hoje com elementos de lógica nebulosa. Tá? Na nossa aula anterior, nós vimos a sessão 3.2 e ficaram algumas atividades para que vocês desenvolvessem. Como é que nós vamos fazer hoje? Nós iremos falaremos sobre a aula, né? Terminaremos a parte teórica, e aí vocês estarão aí aptos a apresentar as atividades que vocês fizeram. Tá? Eu mandei, acho que por e-mail a atividade, e ela estava também disponível no AVA. Vocês receberam a atividade? Jean, viu a atividade no e-mail? Recebi, professor, recebi. Amos também? E o Herbert possivelmente também, né? Vocês estão na lista de e-mail. Só vou confirmar aqui a lista, se o nome de vocês está na lista. Sim, estão aqui. Então vocês também devem ter recebido aí a atividade. Muito bem, então para encerrar a nossa sessão, nossa unidade 3, falaremos ainda sobre a questão da lógica fuzzy, ou lógica nebulosa, né? Mas basicamente os conceitos vinculados à fusificação, inferência em lógica nebulosa e também a defusificação, tá? A ideia da fusificação é a ideia de estarmos recebendo informações que seriam imprecisas, né? Que a ideia é que recebamos essa informação via uma linguagem natural e que possamos, com essa informação que estará chegando no sistema, interpretar em qual tipo de conjunto essa informação numericamente seria representada, né? Então, basicamente, o intuito, então, é estar recebendo as variáveis linguísticas, como está aí descrito nesse slide, a questão de preços, né? Quando a gente recebe, é evidente que um preço depende muito do contexto do seu uso, né? Então, é evidente que você souber qual é o produto e se uma pessoa falar se está caro, barato ou na média, nós teremos aí a ideia do que seria, né, este valor aproximado. Mas nessa fusificação, mencionando que estamos trabalhando com agente, a ideia é que estejamos trabalhando com agente inteligente, que receba essa linguagem natural como mecanismo de comunicação, né? Então, quando a gente fala fusificação, esta variável linguística será passada, né, correspondência dela, e a partir desta variável linguística, o sistema estará tentando qualificar essa informação numericamente. Então, quando falamos aqui de preços, estamos aqui, dependendo do contexto do que vem a ser esse produto, podemos tipificar os valores que seriam encarados como intervalos, numericamente, né? De caro, barato ou na média. Então, caso aí seja um tênis, por exemplo, né? Então, nós temos a ideia de um tênis, um modelo de um tênis, e a partir dessa situação, a gente consegue exemplificar quais seriam os valores desse tênis, evidente, depois de uma pesquisa de mercado, que estariam se encaixando dentro desses conjuntos, como o conjunto do barato, o conjunto do caro, né, se esse tênis está acima do preço convencional, ou do valor médio. Somente. Aqui fala sobre um preço de um commodity. Você sabe o que é um commodity, pessoal? Quando a gente fala commodity, o que vem à cabeça de vocês? Se você estivesse mexendo na bolsa de valores, commodity, o que seria? Alguém quer falar? Commodity eu não conheço, nunca ouviram falar? Eu não sei o que é mesmo. Então vamos aprender uma coisa nova, né? Então, a questão do commodity são geralmente produtos que têm um preço internacional, né?
Então, por exemplo, nós temos a soja, o milho, eles são commodities, têm preços internacional e esse preço internacional influencia no nosso preço. Tá? Que essa é uma explicação bem sucinta. Mas a ideia é que um preço de um commodity, por exemplo, o milho, teve uma cotação alta aí, internacionalmente, ele é um commodity. Então, no Brasil também, o produto em si acabou ficando bem acima do preço, dobrou praticamente o preço, devido à destinação do milho internacionalmente, né? Então, nesse contexto, dependendo de uma variável de commodity, se fosse um software, um sistema agente inteligente para a bolsa de valores, conforme a variação do commodity, é possível tipificar este commodity, esse valor X, encaixando-se em um conjunto de caro, barato ou se está na média. Então, ou seja, conforme a fala, né, conforme a identificação dessas variáveis, é possível identificarmos aí, numericamente o conjunto que se encaixam essas informações, né, de caro, barato ou na média. Então, essa seria a fusificação. Muito bem. A quantificação da função de pertinência. Então, na aula anterior, eu passei até para vocês um arquivo, né, um arquivo PDF, que era possível que nós estejamos, além de, depois da modelagem do conjunto nebuloso, depois dessa modelagem, pudéssemos, em cima dessa modelagem, criar uma função, né? E ali tínhamos as funções trapezoidal, triangular, gaussiana, né? Que nós vimos na aula anterior. Inclusive, nós fizemos, era para que fizéssemos exercício em cima da função, principalmente da função triangular e trapezoidal. Então, existia ali, primeira coisa que deve ser feita é modelar o conjunto. Poderíamos até modelar esse conjunto de forma gráfica, para que ficasse mais fácil identificar qual função utilizar. E via aquele arquivo de PDF, vocês estariam vendo o gráfico e analisando ali quais das funções se encaixam melhor nesse cenário. Então, a partir disso, é possível, via esta função de pertinência, fazer a quantificação, ou seja, valores dos conceitos formais, né? Então, olha lá, o conceito da linguagem formal adotado para descrever a maneira difusa, a variável em questão são funções de pertinência. Então, em cima dessas funções de pertinência, é possível aí estar qualificando numericamente essa informação e, a partir disso, aí, fazer a inferência. Muito bem, a inferência ela equivale também ao que nós falamos sobre a questão não sei se nas primeiras aulas lá no primeiro bimestre, em que fizemos um sistema especialista. E nesse sistema especialista nós fazíamos uma inferência sobre esse sistema especialista. Essa inferência é quando estaremos trabalhando em cima de regras. Então, conforme a ativação das regras, podemos estar aí definindo uma ação a ser realizada por esse agente inteligente. Então, basicamente, é evidente que aqui nós temos uma informação, né, que essas regras serão compostas em raciocínio aproximado, né? Então, quanto mais vagas forem as informações passadas, as conclusões também serão mais vagas. Existe uma questão simétrica entre informações vagas e conclusões vagas, ou informações mais específicas, né, menos vagas, vamos dizer assim, mais plausíveis, e as respostas também serão mais assertivas sobre o correto informação do que o sistema deverá concluir. Então, basicamente, é essa a ideia, sabendo que se nós estamos trabalhando em cima de variáveis linguísticas, para estarmos tentando aí, informar valores para esse sistema, sabemos que a nossa comunicação ela é bem imprecisa, né? Incerta. Então, nesse conceito, a gente tem que estaríamos recebendo, né? Estaríamos recebendo essa informação via uma linguagem natural, e a partir disso estaremos fusificando, criando aí mecanismos de estarmos considerando em quais conjuntos se encaixam aquelas frases, né? Aquela comunicação natural, e acima disso, a partir disso, estaremos ativando aí, fazendo uma inferência em cima das regras que estariam disponíveis nesse sistema fuzz, para que possa ser feita aí respostas, ações, né, desse agente inteligente. Temos aqui um exemplo da dificuldade, né, de estarmos nos comunicando, né? Então, aqui nós temos um gráfico que está lá seguindo de 0 a 5. Falaríamos aí que seriam uma faixa de valores, né?
Então, a pergunta é possível afirmar, existe um ponto entre a marcação do número 3 e a marcação número 4. Temos um ponto ali. Este ponto em questão que está ali sendo informado. Poderíamos qualificar o que seria esse ponto, né? E ali até podemos estar mencionando que isso aí poderia variar de 1 a 9. Qual seria esse ponto? Então, nós poderíamos até, sem usar nenhum tipo de aferição, só com os olhos, definir mais ou menos ali, talvez um 3.7, 3.6, 3.7, por aí, né? Então, nesse conceito, nós não teríamos a precisão adequada, né? Então, estaríamos tentando informar esse valor aí de forma aproximada, né? Então, muitas vezes a resposta que virá desse nosso sistema fuzzy será também aproximada, não será, dependendo do que for passado para esse sistema, para que ele faça as suas ações, a resposta também não será bem precisa, né? Será um pouquinho, talvez, genérica. Mas, aí até menciona aqui, se nós inseríssemos mais uma outra variável, ou seja, 2 casas decimais para que estejamos encontrando aí do número 3 ao número 4, dificultaria mais ainda a nossa informação, né? Então, sem nenhum equipamento para que pudéssemos auferir essa distância, a resposta não seria muito precisa, né? Seria vaga. Então, isso faz parte da questão do nosso sistema também, ele recebendo as informações imprecisas, as respostas também não serão também muito precisas, mas existe uma reação aí, existe pelo menos um encaixe, né, de informações aproximadas que já seleciona aí possibilidades melhores de decisão. Então, as regras para que façamos a inferência. Então, basicamente, as regras para que façamos a referência, nessa lógica nebulosa, seria usar as condicionais se então, né? A ideia é que estejamos aí concatenando as condições, essas condições poderão ser concatenadas via operadores lógicos ou e, tá? E até o não. E esses operadores lógicos, faríamos a ligação entre eles, para que pudéssemos ter uma ação definida. É evidente que quando nós trabalhamos em cima de uma condicional como essa que está sendo descrita aí, elas só assumirão 2 valores, né? Verdadeiro ou falso. Então, para que estejamos chegando nessas regras, é evidente que não estaremos trabalhando com valores, né? Estaremos trabalhando de forma mais aproximada, mas a resposta, diferente dos conjuntos nebulosos, que nós, quando calculamos um grau de pertinência, podemos estar observando que um elemento fará parte de um conjunto em um determinado grau de pertinência, conforme o cálculo que nós fizemos na aula anterior. Já nessa condição das regras, na ativação delas, essas regras elas funcionarão como a lógica proporcional booleana, né? Ou seja, trará para a gente apenas verdadeiro ou falso, dependendo do que for ali condicionado. E nesse verdadeiro ou falso estará a ideia que esteja ali concatenando as regras para que estejamos encontrando uma solução, uma ação a ser realizada por esse agente nebuloso. Aqui nós temos um exemplo, né? A ideia da regras de inferência realmente ela ficará desta forma aqui. Temos que qualificar, então, os conjuntos nebulosos com os valores reais que estão ali sendo tratados por essas variáveis linguísticas. Mas, basicamente, teríamos que criar um C e aí analisaríamos. Vai sair agora, ia ser uma proporcional, é verdadeiro ou falso, a pessoa vai sair ou ela não sairá, e está chovendo. Então, se a pessoa for verdadeira, está saindo agora, e estiver chovendo, então, a princípio, a pessoa poderá levar ali um guarda-chuva. Essa seria a ação desse agente nebuloso. Como também poderíamos fazer aquela outra exemplo ali, né? Se está trafegando à noite, então a ideia é se está trafegando à noite, ou está trafegando em uma estrada, então acender o farol. Essa questão aqui, observando, aqui nós estamos usando o operador ou, então ou nós podemos observar se a primeira for verdadeira ou a segunda, ela estará tomando essa atitude de acender os faróis. Lembrando que trafegar em estradas no Brasil, né, a ideia é que esteja uma estrada simples, os faróis deverão estar acesos, por isso esta regra aí, definindo essa informação aí a ser tomada por esse agente inteligente.
Já o processo de defusificação. Então, defusificação é o passo final da resolução do problema por meio de lógica nebulosa, é o processo de defusificação. Então, defusificação é um processo de se produzir resultados quantificados a partir de regras criadas para as funções de pertinência de um modelo nebuloso. Então, aqui, a resposta da defusificação ela poderá ser, como eu mencionei já no início, né? Dependendo, poderá ser precisa ou não tão precisa, né? Dependendo da sua entrada. Conforme a entrada, a resposta poderá ser mais específica, né? Muito bem. Em outras palavras, em tradução, é um valor real da proporção de graus de pertinência definido pela aplicação de funções de pertinência em um dado valor de entrada. Então, temos uma entrada. Se essa entrada for precisa, facilitará a inferência, né? E o resultado também, a defusificação, será mais... se for uma entrada precisa, a saída também será mais precisa da defusificação. Então, a ideia aqui é a tradução de um valor real. Nós temos ali, a partir do valor real, os graus de pertinência definido pela aplicação de funções de pertinência. E vai ser dada uma ação de saída ou um valor de saída, conforme a característica que for prevista para esse agente inteligente. Então, nós temos um desenho aqui. A ideia desse sistema, ele funcionará da seguinte forma, né? Nós temos ali, tá mencionando as entradas precisas, né? Então, nós temos a fusificação. Essa fusificação ela poderá ser feita também sem a questão precisa, como foi passado ali, né? Mas que conforme uma entrada, essa fusificação estará ou quantificando já direto, tentando qualificá-lo para variáveis linguísticas, né? Se nós entrar um valor, por exemplo, ali de um produto específico, esse valor estará sendo fusificado, né? Vai estar sendo verificado em qual dos conjuntos encaixa aquele valor. Se tivéssemos feito conjuntos como barato, caro, em média, então estará se encaixando em um desses. Estará escolhendo o conjunto que ele tenha maior grau de pertinência, né? Em qual conjunto ele estará com maior grau de pertinência. Após isso, é feita a inferência. Essa inferência via as regras que nós vimos ali que serão condicionais. A partir do momento que essas condicionais, uma delas for aceita, né, depois desse mapeamento, haverá uma defusificação para que haja uma saída. Então, se a resposta for um valor de um processamento definido aqui, nessa defusificação será informada. Por exemplo, se nós estamos falando de um preço, imaginamos aí que estamos comprando aí um tênis que costumeiramente ele custa, sei lá, seus R$400, em média. Mas nesse dia encontramos ele a 150. Então, entrará aqui o 150, esse 150 estará sendo qualificado como barato. Aí teria também que entrar uma outra informação, né? Se existe a necessidade dessa compra mesmo, se estamos precisando desse tênis. A partir do momento que entrasse essa informação também, estar precisando e o valor estar estando barato, né? A ideia é que a inferência ocorreria e seria feita a defusificação. A ideia é que o comando aqui seria para que comprasse esse tênis, né? É evidente que um tênis é uma coisa mais simples. Agora, se estivermos trabalhando em cima de vários produtos que são utilizados para comercialização, é evidente que o sistema fica um pouco mais complicado. Mas a ideia seria a mesma, né? Que na defusificação fosse apresentado aí o que deveria ser feito, né? No caso aí de um produto, o resultado seria a ideia de estar comprando esse produto, se o valor estiver adequado. Como também, se o valor não estiver de forma adequada, valor que não se encaixa no padrão aí da aquisição, que na defusificação a resposta também seria que não estaria realizando essa compra, tá? Então, basicamente, é essa informação. Agora, aí também podemos... essa parte da lógica se encaixa em vários tipos de aplicações. Basicamente, também até o ar-condicionado. Existem os ar-condicionados que são inverter. Esse ar-condicionado inverter, ele usa a tecnologia da lógica fuzzy. Eles não funcionam, eles não usam a sua máxima potência e nem se desligam como os ar-condicionados convencionais. O ar-condicionado convencional, a partir do momento que ele atinge lá a temperatura que ele estava programado, ele desliga o compressor totalmente. Muitas vezes faz até um barulho, né? Dependendo do aparelho, da idade dele, faz um barulho no momento que ele é desligado e também faz outro barulho quando ele é religado o compressor. Nessa situação,
dos ar-condicionados inverter, isso não ocorre. Ele não desliga totalmente, ele apenas diminui ou aumenta dependendo da temperatura que ele está programado a alcançar. Então, é uma situação meio similar, analisando aí a questão da aceleração, né, da potência do compressor. Então, conforme a temperatura vai ficando mais amena, o compressor também começa a trabalhar um pouquinho a menos. E isso também é um processo de fusificação. O câmbio também, os câmbios, já não é uma lógica na forma de pensar, né? A codificação, vamos dizer assim, do leitor do carro, daqueles carros que tem câmbio CVT, por exemplo. CVT não existe marcha. As engrenagens, elas podem fazer N combinações de marcha. Então, não é que não exista marcha, existem muitas marchas ali definidas. Então, seria também meio similar à questão da lógica fuzzy. Ele vai se adaptando à característica, né, que estiver melhor ali atribuída ao que o veículo está em locomoção. Então, a partir disso, ele vai estar aí se encaixando melhor e estará desenvolvendo aí a velocidade mais adequada. Muito bem. A questão dos controladores baseada em lógica fuzzy. Então, as variáveis de saída ajustadas para valores específicos com base nas condições de entrada são bastante adequadas para controlar o mecanismo a que se refere. Essa informação é desse parágrafo meio vago, mas a ideia é que, dentro do conceito da lógica fuzzy, basicamente, qualquer eletrodoméstico, né, pode estar utilizando esse recurso, e já utiliza, né, já tem as máquinas de lavar, as geladeiras também, como eu falei, do ar-condicionado, televisões que também se ajustam à questão da iluminação devido à iluminação do ambiente. Temos também questões de elevadores, então vários mecanismos, né, eletrodomésticos, eletrônicos diversos, outros equipamentos utilizam aí esse conceito da lógica fuzzy para tentar aí trazer resultados mais apurados, mais próximos, né? Não apenas ligar e desligar, como a lógica booleana fazia. Então, assim, a lógica nebulosa é cada vez mais utilizada para criar sistemas de controle precisos, baratos e fáceis de desenvolver e operar, economizando incontáveis horas de programação que de outra forma deveriam ser empreendidas, né, para resolver o problema de uma boa modelagem nebulosa resolve de uma forma mais elegante e facilidade. Quando modelamos, então, o software, modelamos a lógica nebulosa, se o nosso software já estiver preparado para trabalhar com essa modelagem, ele estará trazendo resultados aí, sem a necessidade de reprogramá-lo, né? Se possamos passar aí, criaríamos as regras, criaríamos os conjuntos, a partir disso ele já estará preparado a operar em resposta daquela informação ali, por exemplo, como nós lemos de preços, ou de outra especialidade que ele precisa ali resolver. Bom, pessoal, então isso aqui já é o tema final aí de encerrarmos essa sessão 3.3. A ideia é que, como eu também estou precisando lançar a avaliação de vocês, essas avaliações em sala, então eu preciso que vocês façam, neste momento, as atividades, né? Eu vou mandar uma outra atividade agora, referente a esta aula, e a gente pode até começar a fazer algumas aqui, só para que vocês tenham noção aí de como desenvolver as atividades que vocês já estão aí com elas, principalmente da aula passada. Na aula passada, vocês conseguiram fazer? Como é que ficou a situação? Fizeram? Fizeram, pessoal, da aula passada? Boa noite. Boa noite, Alves. Eu deixei para fazer no domingo, professor. Eu tentei fazer, mas não sei se está certo ou não. Eu fiz no papel. Ah, tá. Ué, você pode fazer o seguinte. Você está com o celular? Eu tô com o celular, só que eu fiz uma maneira para eu entender, entendeu? Ah, certo. Eu não fiz corretamente o gráfico. Por exemplo, como ele estava com duas situações, que é comida e serviço. E na hora de analisar a característica, posso dizer, ruim, boa e ótimo,
E eu encontrei uma certa dificuldade, porque Certo. ele tem a avaliação de comida e serviço. Quando você chegar num ponto ruim, por exemplo, eu comecei com 0 até 10, o ponto ruim chegar até 5, eu fiz essa contagem de 0 até 15. 0 até 5 ruim, boa 5 até 6 até 10 e ótimo até 15. Na hora de tirar posso dizer, eu esqueci o tema, para calcular o valor, Hum. eu não entendi muito, não sei se não entender, mas eu não consegui chegar ao resultado. O Ah, que eu cheguei a fazer, onde eu fiz isso, deixa eu ver o papel. Ok. Os valores que eu tirei, por exemplo, pela nota 6, eu cheguei a gorjeta de 15%. Porque ele está no valor de ótimo. Quando eu fiz o cálculo, ele chega a 60% dos valores de 0 até 10. E para a nota 4, chega a 40%, que caiu na nota ruim, que leva a gorjeta de 5%. E o nota de 8 chega a 80%, que caiu na gorjeta 15%. Mas depois que eu imaginei, eu fiquei comparando com os vídeos, eu achei não tá certo. mas vamos fazer o seguinte. Você tentou fazer, nós vamos tentar fazer também, para ver se estejamos chegando a um denominador melhor, tá? Eu vou então só mandar agora para vocês, pessoal, só um momentinho, vou mandar agora a atividade de hoje, e nós faremos a correção dessas atividades passadas, para que nós possamos aí resolver essas atividades. Só um momento. Deixa eu ver aqui. Pessoal, então agora olhem no e-mail de vocês e vejam se vocês receberam alguma coisa neste momento. Receberam o e-mail? Chegou. Não, tá jóia. Então vamos fazer o seguinte, só para que a gente possa se comunicar aqui melhor, eu vou abrir também a aula anterior, retrasada, ver se vocês já fizeram. Eu montei só os gráficos. Tava Montou os quebrando gráficos? a cabeça aqui para fazer os cálculos também. Ah, certo. Muito bem. Essa atividade aqui vocês fizeram? Essa eu fiz. Fez? Chegou de mandar no e-mail? Não lembro, vou dar uma olhada aqui. Tá. Além disso, lembra dos 3 artigos que vocês tinham que pesquisar? Para fazer o resumo, Era só para escrever o resumo e mandar os PDF para mim, o resumo, né? E os acho artigos que em eu PDF. mandei esse aqui. Você mandou? Deixa eu olhar aqui.
Mandei. Eu fiz só os exercícios, professor, não pesquisei os 3 artigos. Tá, deixa eu ver aqui. A atividade. Você mandou aqui. Eu mandei também, Ah, professor. mandou? Mandei isso daí. O Amos mandou aqui os artigos. Ok. Você também mandou? Mandou também, João Manuel. Análise de rentabilidade de empresas. Lógica nebulosa para avaliar riscos de auditoria. Lógica nebulosa, uma abordagem filosófica e aplicada. Ok. Então ficou só aí, eu envio, acho que o Herbert não enviou e o Jean também não, né? Deixa eu ver aqui o Herbert. Deixa eu ver aqui as notas de vocês, essa primeira. Jean, você chegou de fazer então só os cálculos, né? E só os exercícios. Só os cálculos. Certo. Vamos fechar isso aqui, vamos ver a outra. Então, a outra atividade era um arquivo PDF para vocês fazerem. Né? Se eu olhar aqui. Esse aqui vocês fizeram? Essa primeira aqui? Esse um o senhor já tinha feito, né? Nós fizemos em sala junto, né? A gente fez junto. Aí o 2 eu montei só os gráficos. Eu tava tentando montar aqui a fórmula, né, para fazer os cálculos. Entendi. Jean, você chegou a fazer, viu a aula sobre essa atividade? Vi, professor, a aula eu vi. Vocês estão vendo a atividade aí na tela? Sim. E agora? Tá vendo o gráfico. Tá vendo o gráfico, né? Isso. Muito bem. Então, a ideia, essa primeira parte aqui, então vocês entenderam bem, né? Vocês conseguem aplicar a fórmula aqui para resolver essa atividade, né? Muito bem. Aqui nesse outro, a ideia, então, aqui é que vocês teriam que criar a ideia dos conjuntos. E a ideia do gráfico também facilitaria a interpretação de qual função que seria usada, né? E tínhamos estas regras aqui para que fossem aí qualificadas. Muito bem, era para graduar a comida e o serviço com uma escala de 0 a 10, sendo que na questão da comida, né? Era para se colocar a qualidade como ruim, boa ou ótima, e o serviço como péssimo, bom ou excelente. Um momentinho. Tá, uma interferência aqui. Não sei se vocês estavam escutando aí. Algum barulho? Escutaram Não. nada? Não, né? Ah, tá. Eu estava dando interferência aqui.
Muito bem. Vocês chegaram de fazer o gráfico ou fizeram algum software específico, gráfico? Eu fiz no Word. Tá. Vou mostrar aqui então para vocês um software que vocês poderão usar. Fica a critério, né? Tem vários softwares aí para criação de gráficos. Temos aqui esse chamado Graphic. Se vocês quiserem procurar agora na internet para fazer o download, ele é gratuito. O nome dele aqui, ó, Graphic. Aí vocês instalem ele aí. A modelagem gráfica auxilia bastante, então vamos ver se isso aqui também nos facilitará. Fizeram, faz o download, instalem, aí assim que estiver pronto aí, você já me avisa para a gente criar um gráfico aqui para vocês verem como podemos criá-los nesse software. Já tá pronto aqui, professor. Pronto, beleza. Alguém mais? Estou baixando. Tá, joia. Aí já deixa o arquivo PDF com as funções já próximas aí, para que nós possamos ler as funções que se encaixam aí melhor e apresentar o cálculo, né? Professor, Oi. esses exercícios eu consigo fazer tudo por esse software? Não, a gente só vai desenhar, fazer o gráfico só nele. Ah, entendi. Só o gráfico. Só para que... Porque algum gráfico é fácil de saber o que fazer no cálculo, né? Facilitará. O livro, se vocês forem ler, ele vai estar falando sobre um software chamado MATLAB. MATLAB ele auxilia neste cálculo. Só tem um inconveniente, não é gratuito. Então aí tem que achar uma versão aí, comprar a versão ou achar no local aí que vocês possam utilizar uma versão gratuita, né? Uai. Será que eu baixei certo? Tá 1.800 kilobytes. Espera aí, não instale, tá? Espera um pouquinho. Nós temos aqui ó, a pasta da Unic, Launchpad, né? E a Unic. Tá? Então aqui no launchpad.com/IA maiúsculo, né? Unic. Entra aqui no site. O download tem que ser nesse site aqui, tá? Vou colocar aqui.
Para vocês não baixarem uma outra. Notepad.com/ia-unique. E é este site aqui que vocês farão download, tá? Esse site. Pronto, pessoal? Tô terminando. O meu tá baixando ainda aqui. Tá. Nossa internet tá de pobre. A internet mais lenta um pouquinho? Lá na carroça a internet. A internet aqui minha é ruim mesmo. Qual que é a operadora que vocês usam? Oi? A net. Sua net? Terminei, já abri, já tá aberto. Já está instalado, né? Já. E aí, João, também terminou? Tá terminando aqui. Aí, beleza. Beleza, né? Muito bem. Então, qual a ideia inicial? O gráfico, ele auxilia a escolha, né, de qual função de pertinência, o cálculo, né, será realizada dentro do nosso conjunto. Esse software aqui é um software apenas para desenhar o gráfico, para que a gente possa analisar o gráfico e aplicar a função neste gráfico. A configuração básica daí, né, um gráfico em duas dimensões, nós temos x e y. Basicamente, para que estejamos usando dentro do conjunto nebuloso, nós criamos alguns ajustes aqui, temos que criar alguns ajustes para ficar melhor esclarecido aí do que nós estamos trabalhando, né? Então, neste exemplo aí, referente à questão da gorjeta, então, tanto a comida quanto o serviço estarão sendo informados numa escala de 0 a 10. E os conjuntos estarão dentro dessa faixa de valores. Então, nós temos aqui, olhando aqui o x e o y, o x será equivalente a essas notas de 0 a 10. E o y será o grau de pertinência. O grau de pertinência varia de quanto, pessoal? Qual que é o mínimo do grau de pertinência e o máximo? 0 e 1. Era Isso, 8. 0 a 1. 0 a 1. 0 a 1. Então, o que nós faremos aqui? Eu vou clicar, vocês já abriram aqui a tela, deve estar igual a minha. Eu vou clicar aqui em cima dos eixos e vou clicar em editar. Em editar, eu tenho aqui o eixo X. Então, o eixo X eu vou colocar de 0 a 10, tá? Então, no mínimo 0, no máximo 10. E aqui no rótulo do X, vou colocar notas. Certo? No mínimo 10. Não, mínimo 0, máximo 10. 0, 10. E no rótulo eu coloquei notas. Muito bem. No eixo Y, eu vou colocar aqui, o mínimo é 0 e o máximo é 1.
Lembrando que aqui é o grau de pertinência. Então, aqui é o grau. Grau de pertinência. Aqui, vamos tirar essas marcações. Vou colocar aqui, na unidade de marca, colocar 0,2 e 0,2. Então, ele vai ficar mostrando aí os intervalos de 0 a 1, de 0,2 até 1. Feito? No eixo Y, mínimo 0, máximo 1, e no outro, o grau de pertinência. Isso. E ali embaixo, na unidade de marca, eu desmarquei e coloquei 0,2 para os dois, tanto na grade como na marca. Não dá para escrever, não. Não, você desmarca aqui, ó. Tem que desmarcar aqui, ó, esses dois aqui. Ah, tem que desmarcar automarca e autograde. Isso. Desmarca esses dois. Você vai conseguir colocar 0,2, tá? Que é em inglês, não coloque vírgula. Zero ponto dois, unidade de marca, unidade de grade também. É isso. Depois disso, é só clicar no botão OK. O gráfico ele ficou lá, grau de pertinência e notas. Existe aqui uma mãozinha para você poder arrastar o gráfico. Ele arrasta um pouquinho o gráfico. E a barra de rolagem, você pode dar o zoom ou tirar o zoom, tá? Barra de rolagem do scroll aí do mouse de vocês. Pode aproximar como pode afastar. Clicando na mãozinha aí na tela, você pode movimentar o gráfico. Certo? Basicamente, então, é isso que vocês fazem para movimentar aí o gráfico para mais ou para menos, né? Dependendo aí do scroll do mouse, ou vocês podem usar aqui, ó, ampliar ou diminuir o zoom aqui na lupa aqui que está na parte da barra de ferramentas, como também podemos aqui mover o sistema de coordenadas com o mouse, ou seja, clicando nessa opção aqui, você pode mexer, movimentar o gráfico. Muito bem. Basicamente, então, nós temos... Vou só abrir o bloco de notas aqui. Então, na comida... Serviço também, né? Serviço e comida. Temos aqui o conjunto. Na comida pode ser ruim. Ruim, né? Não ruim. Deixa eu ver aqui quais são. Ruim, boa e ótimo. Ruim, boa e ótimo. E aqui nós vamos definir quais serão os valores aqui que estarão encaixando nesta informação aqui. Quais serão os valores para essas classificações. E no serviço também nós temos 3, né? Que é referente a... Péssimo, bom e excelente. Péssimo. Bom e excelente. Muito bem. Então, são esses 3 aí que nós temos que qualificá-los agora em conjuntos. Então, basicamente, como que nós poderíamos estar separando as notas ruins? Quais seriam o conjunto das notas ruins? Então, se for para dividir as notas de 0 a 10, dividir por 3 para achar um valor. Então, 0 é 0, ruim, né? 1, 2... Até 3? Até 3. Tá. E a boa? 4 até 6. E a ótima? 7 até 10. Certo. Mas assim, 7 até 10, né? Sim. Mas já ultrapassou o valor, professor. Até 9, né?
Não, anota até 10. Tá? Acho que, deixa eu olhar aqui. Tá? 0 até 10. 0 até 10, tá correto. Não é 10 número, entendi. Então, muito bem. Já fizemos aqui uma aproximada de comida. E do péssimo, do serviço, aliás? Quer aplicar a mesma regra aqui da comida? Pode ser, são três Também, né? São três. estados. Muito bem. Essa é a visão básica, né? Nós temos aqui, então, a comida e os serviços foram divididos aí. Mas vamos lá tentar melhorar, ampliar um pouquinho mais, né? Nós podemos considerar, então, nesse contexto, que a nota excelente, você até mencionou em 9, né? 9 não seria a nota mais excelente do que 7, vamos dizer assim? Seria mais próxima do 10, né? Sim. Então, poderíamos pensar o seguinte, que a excelente, ela começa Entre em 7, mas ela vai atingir lá o excelente 9 ou 10. A questão da boa, bom, né? A nota ali, começando em 4 e vai até a 6. Poderíamos ampliar isso aqui um pouquinho mais. Não, podemos deixar assim mesmo, né? Vamos deixar assim. Mas aqui, podemos considerar, então, que 4, entre 4 e 6, o 6 realmente ficou ali um pouquinho melhor, né? Então, 5 também, nós temos que qualificar essas informações, tá? Muito bem. Com essa informação aqui aproximada, nós vamos tentar criar o gráfico aqui, tá? Para que a gente crie o gráfico, vamos clicar nessa opção aqui, ó. Inserir uma série. Bem aqui, ó. Inserir uma série de pontos. Clique nessa informação, inserir uma série de pontos. Aqui nós vamos colocar aqui, o primeiro vai ser da comida, tá? Então é ruim. Esta ruim aqui eu vou colocar a cor dela de vermelho. 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 A largura da linha, vou colocar uma linha um pouco mais grossa. 5. Então, como é que é a ruim, né? A ruim no eixo X. Quem é X na nota? Vocês falaram que é 0, não é 0? Vou colocar o 0 aqui. O 0, ele é péssimo mesmo. Eu acho que é uma nota mais péssima que tem, né? Vamos dizer assim. Então, em Y, ele atinge o grau máximo, que é 1. Então, grau de pertinência 1. Em seguida, nós podemos considerar péssimo, até acho que a nota 4 pode ser péssima, né? Mas já no final dela. Então, vamos imaginar que a nota 2 é bem péssima ainda, é 1. E a nota 4 estará saindo da nota péssima, será ali no limite. 0. Opa. Meu gráfico ficou assim, das notas. Ruim. Com esses valores aqui. De 0 a 2, péssima totalmente. Em 4, até 4 é considerado péssima, já está saindo do conjunto da questão ruim. Fizeram aí, pessoal? A tela ficou pequena, professor. Não, mas aí você dá um zoom aí para encaixar melhor e visualizar o gráfico. Aí aproxima mais, movimenta para você ver melhor o gráfico. Professor. Oi. O que seria o grau de pertinência? Então, esse grau de pertinência que nós vamos calcular, daqui a pouquinho, só para que saibamos em que se encaixa mais a informação que será passada. Na atividade, se você olhar lá, tem os valores que são trazidos aí para esse conjunto, né? A ideia é a seguinte, quanto a comida e quanto ao serviço. O grau de pertinência,
Difere porque nós estamos trabalhando em cima da lógica nebulosa. Lógica nebulosa, e tem a lógica convencional, aquela que vocês aprenderam anteriormente, que a lógica convencional, dentro da teoria de conjuntos, um elemento, ele pertence ao conjunto ou ele não pertence ao conjunto, correto? Então, nós podemos falar que o número 5, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, correto? Sim. Esse 5 pertence ao número dos conjuntos racionais? Sim, também, né? Porque o inteiro está dentro do racional, não é isso? A teoria de conjunto. Uhum. Então, a teoria de conjunto, a gente só fala se ele pertence ou não pertence. Quando a gente fala em lógica nebulosa, o elemento ele pode pertencer em porcentagens dentro desse conjunto. Então, seria equivalente a falar o seguinte, que o elemento ele pertence em 10% ao conjunto X, por exemplo, né? Falando sobre a nota das comidas aí. Então, a nota lá 3 pertence em X% das notas ruins. Pertence a X%, né, das notas das notas boas, vamos dizer assim, referente à comida. Então, o grau de pertinência qualifica o quanto aquele elemento pertence a um conjunto. E o grau de pertinência poderá ser de 0 a 1, ou seja, de 0% a 100% o grau de pertinência, no qual nós dizemos que se ele for 0, ele não pertence ao conjunto em nada. E se ele for 100% pertencente ao conjunto, então ele é integralmente pertencente àquele conjunto, né? Ele está totalmente interno àquele conjunto. Em alguns momentos ele poderá estar participando de uma parte do conjunto. Então a ideia desse grau de pertinência é calcular o quanto um elemento pertence a um conjunto. Certo, Jean? No caso ali, quando você colocou no eixo X4, então quer dizer que ele não pertence a esse... Então, aqui, todas as notas que estão aqui, ó, observem, de 0 até 4, todas elas pertencem a esse conjunto das notas ruins da comida. Todas as que estão aqui pertencem ao conjunto das notas ruins da comida. Só que, de 0 até 2, ele pertence 100% a notas ruins. Já se a pessoa der um 3, o 3 está mais ou menos aqui, ó. Ele pertence ao conjunto das notas ruins, só que ele não vai ter o grau de pertinência máxima, porque ele já está, vamos dizer assim, um pouco mais distante da questão do 2, né? Então ele já está melhorando um pouquinho a comida. Se fôssemos qualificar por notas, então a nota 3 estaria ainda pertence ao conjunto das notas ruins, só que não é 100%, não pertence 100% a esse conjunto. Aí no caso do 4 ele não pertence. Não pertence mais, o 4 já saiu do conjunto. Até 3,9 ele vai ter um grau de pertinência. Podemos qualificar. Isso aqui é mais ou menos assim, quando você fala uma pessoa, né? A pessoa perguntar para você, como é que eu faço para chegar lá no mercado? Fala no mercado lá para você, você fala, não, o mercado está aqui a 100 metros, né? E se uma farmácia estiver entre esse mercado, então ela vai conseguir identificar, por exemplo, se fosse um sistema de estar analisando a percepção sua de falar próxima, né? Está aqui próximo. Aí o próximo ele tem um parâmetro de distância. A ideia é que estejamos calculando aí e mostrando, por isso que a gente fala, né? A gente está qualificando esse ruim como uma variável linguística. Então, essa variável ruim, ela tem essa configuração dos valores possíveis que farão parte desse conjunto. Então, se a pessoa falou que a comida foi ruim, já sabemos que os valores que ela citou é de 0 até 3,9. Então, já podemos qualificar mais ou menos que ela se encaixa nesse valor. É evidente que essa modelagem dependerá do conhecimento do que estamos tratando, né? Mas, basicamente, é isso. Em que estejamos vinculando uma variável linguística, termo ruim. Então, quando a pessoa escutar ruim, já sabe que a nota será de 0 a 3,9. E a ideia é que estejamos, então, pensando em estar modelando essas variáveis linguísticas para que o computador possa entender numa comunicação. Então, quando falar ruim para ele, já sabe que a nota vai ser de 0 a 3,9. Essa é uma nota ruim, né? Aí é evidente que a nota de 0 a 2 é a mais ruim que tem, ou seja, que atinge 100%. Então, isso seria, se fôssemos usar num transporte, quando chegar lá os veículos autônomos, né?
Vamos falar para ele, eu quero que você me leve ali próximo a tal lugar. Próximo, aí o computador vai escutar próximo. Próximo, a ideia de próximo em levar em um endereço é que esteja lá entre 0 a 10 metros, né? Não é isso? Ou 20 metros, não sei, depende da concepção. Mas se estamos deslocando com um automóvel autônomo que falamos para ele que nós ficaremos próximo, por exemplo, próximo ao NIC, então ele vai deixar próximo ao NIC, então tem uma distância que ele vai conseguir identificar que seja o termo próximo, que nós já, na nossa mente, nós já temos essa ideia do que é próximo. Como altura também, quando a gente, dependendo do contexto das pessoas, né, a gente conversando com algumas pessoas, nós conseguimos qualificar. Na nossa cabeça já tem uma linha de corte que identifica o que é uma pessoa alta, o que é uma pessoa baixa, né? Uma pessoa mediana, então todos esses parâmetros ficam em nossa mente. Esses parâmetros que a gente está tentando modelar para que o sistema inteligente tenha também esses parâmetros modelados dentro dele para que ele consiga se orientar com essas informações que a gente fala, basicamente de forma incerta, né? Essas incertezas, essas imprecisões da nossa comunicação. Certo, Jean? Certo, obrigado, senhor. Vamos então agora fechar aqui. Vamos fazer agora o da bom, né? O bom. Vamos fazer o bom aqui. Então vou novamente clicar aqui em inserir uma série de pontos. Aqui será bom, ser vinculado à comida, né? Então podemos considerar que o bom, vou mudar a cor dele para amarelo. Não sei se amarelo ficará tão visível. Mas vamos para amarelo. Podemos considerar que o bom se inicia em 3.5. Ele vai atingir o ápice aí do bom em 5. E quando for em 7, ele já vai sair do bom, né? Já vai mudar aí para ótimo. Então, o gráfico ficou desta forma. Esses valores que eu estou lançando aqui, vocês, evidente, podem pensar diferente do que eu penso. Mas a ideia aqui é mesmo demonstrar para vocês como vocês fariam um gráfico e, a partir desse gráfico, vocês possam estar aí realizando os cálculos. Muito bem. Fizeram aí, pessoal, o bom? Sim, sim. É 2.5? 3.5. Ah, tá. Três ponto cinco, 6, 7, né? Sim. Fizeram? Sim. Sim, né? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o ótimo. Tá? Então, mesma coisa que vou inserir a série aqui. Vou colocar verde. 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 Vou mudar o símbolo aqui. Em vez de ser uma bolinha, vai ser um quadrado. Muito bem. Vou colocar aqui excelente. Inicia-se em 6.5. Só que ela vai atingir o ápice da excelência em 9. E, evidente que 10 também podemos considerar isso como sendo excelente. Então, isso aqui é do ótimo. Depois disso, só clicar no botão OK.
Se eu colocar 7 no lugar do 6,5 é errado? Não. Não é errado. Só que se você colocar aí, vai dar diferente o nosso cálculo, tá? Ah, entendi. Mas se você quiser depois que você fizer o exemplo aqui, se achar que pode, que tem que alterar esses parâmetros, você ficará livre para fazer. Feito, pessoal? Ficando ok. Então tá o gráfico aqui. Opa. Muito bem. Então, em cima desse gráfico, o que vocês deverão fazer? Este gráfico ficará também igual ao serviço, né? O serviço também podemos usar esses mesmos valores aqui. Então, a ideia é que vocês, com este gráfico, vocês possam calcular. Por exemplo, a Fernanda Paz, ela deu nota 6 para a comida e 8 para o serviço. Então, vocês vão ter que calcular o grau de pertinência de 6 com esse conjunto aí que nós modelamos agora, tá? Vou salvar aqui, só para não perder, vai que reinicializa aqui, né? Eu vou colocar aqui gráfico gorjeta, que é o exercício da gorjeta, né? Então, esse cálculo vocês fizeram? Então, ficou aqui, o conjunto ficou o seguinte. Este primeiro aqui, conjunto, qual função que eu devo usar nele? Do ruim. Qual função que eu devo usar? Qual função de pertinência? Então, aqui, ó, observem, nós temos aqui de 0 até 2, e nesta linha aqui, em que existem aqui vários valores que estão com grau de pertinência 1. Então, aqui nós temos que usar a função trapezoidal. A função trapezoidal deverá ser utilizada para este cálculo, trapezoidal. Se nós olharmos o gráfico, então, nós temos aqui a seguinte informação, trapezoidal para este e para o gráfico também do ótimo. Ó. Se nós observarmos que o ótimo também segue esse padrão, tá? Então, também é trapezoidal. E este outro gráfico aqui, do bom, né? Boa, né? Comida boa. Deixa eu até mudar aqui para ficar melhor igual. O boa também, ele vai usar uma outra função, só que vai usar agora a função triangular. Isso. Porque ele parece com um triângulo, tem pontos A, B e C. Então, vocês vão estar agora fazendo o cálculo para aqueles valores daqueles clientes lá que deram a pontuação. Certo? Em cima desse gráfico, vocês vão ter que achar. Na trapezoidal, você tem que achar... acharão aqui 4 pontos. A, B, C, D. E na função trapezoidal, também na trapezoidal, aliás, você usar A, B, C e D. E na triangular, quais são os pontos? A, B e C. Em cima desses valores, você fará o cálculo. Vou só deixar aqui já. Quais que vocês usarão. Então, após o cálculo, vocês realizarem o cálculo, vocês estarão aí qualificando, né? Conforme a nota que a pessoa deu ali, no caso, as pessoas foram os clientes Fernanda Paz, Maria Luz, Cíntia Rosa e Beatriz Brasil. Essas pessoas deram notas, essas clientes, e vocês vão tentar calcularão aí essas notas em cima desses graus de pertinência, dessas funções, né? Desses conjuntos, para que vocês possam estabelecer aí qual é o grau de pertinência para cada conjunto, no caso da comida e do serviço. Aí vocês farão isso agora, tá? Aí daqui a pouquinho, depois do intervalo, retorna e a gente termina essa atividade aqui. Tá bom, pessoal?
Escutaram? Como é que estão aí? Beleza, professor. Então, até daqui a pouquinho aqui, eu vou parar a gravação e já retorno daqui a 30 minutos depois do intervalo.